Olá, meus irmãos, grande alegria estarmos aqui reunidos nesse dia, aqui em mais um momento da Escola de Formação do Tripé para as Casas Comunitárias. Um sonho de Deus que se realiza na nossa comunidade a partir dessas partilhas, dessas formações, daquilo que Deus quer falar para nós. Hoje, nesse terceiro encontro, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a função do responsável de casa. Já vimos nos últimos 2 encontros um pouco mais precisamente sobre a função de formador comunitário e também sobre a experiência que rege a espiritualidade do tripé dentro das casas comunitárias masculinas, femininas, e de uma maneira muito clara que nos exortava a cada vez mais crescer, nos exorta, na verdade, presente hoje, a crescer cada vez mais na comunhão e na descentralização, para que nós, como missionários e voluntários que hoje servem nas casas de acolhimento, nas casas comunitárias da Obra Lumen, possamos, com as virtudes necessárias da humildade, da obediência, da caridade, servirmos com amor, sem nos referenciarmos, sem nos colocarmos à frente de tudo, para que o ressuscitado transpareça cada vez mais em nós, para que seja o ressuscitado na coordenação a gerir aquela casa, para amar com cada vez mais alegria Jesus abandonado nos irmãos. Então, nesse dia de hoje, para iniciarmos esse nosso momento de partilha, de formação, nós vamos suplicar a presença do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós queremos adentrar nessa segunda função do tripé, que é a função do responsável da casa. Somando-se as outras duas, conduzem à coordenação. E algo muito particular desta função de responsável da casa é o chamado que cada responsável de casa tem da sensibilidade pela comunhão dentro da casa. Mas como assim, Pedro? Os responsáveis de casa, eles são chamados a serem como sinais mesmo de uma profunda comunhão entre a coordenação da casa com todos os acolhidos, de ser como que um elo forte e claro diante daquilo que os nossos irmãos acolhidos trazem como necessidade dentro das casas de acolhimento Lumen. Sejam demandas, sejam necessidades mesmo de organização, demandas pessoais, familiares, demandas que hoje nós somos chamados a assumir. Mas o responsável da casa, ele é chamado a ser aquela pessoa que vai à frente desses momentos, mas claro, nunca sozinho, nunca se autorreferenciando, nunca também sendo referenciado pelos outros no sentido de ser a pessoa que faz aquilo de uma maneira única ou particular, somente ela, mas é responsável por estar sensível às demandas e necessidades dos irmãos acolhidos e buscar gerar comunhão dentro da casa a partir dessas demandas. Mas como assim, Pedro? Talvez fique um pouco mais claro, Nós somos chamados, como responsáveis de casa, a ter um olhar mais sensível. Quando, por exemplo, um irmão acolhido, ele nos coloca a necessidade de uma demanda e nós, junto à coordenação da casa, somos chamados a buscar, por exemplo, encaixar essas demandas dentro da rotina do projeto de vida que é realizado dentro da casa. Ao projeto de vida comunitário, que é realizado na reunião de comunhão. Então, esse responsável da casa é como que
aquele que recebe um pai, que recebe talvez o pedido ali dos filhos, que procura com todo cuidado, com todo amor, com toda alegria, com toda paternidade, com todo esforço, se colocar à disposição, colocar a casa à disposição, se esforçar para que aconteça ali, naquele momento, a comunhão e, claro, o atender às demandas dos irmãos acolhidos, o escutar a necessidade de cada um deles, sempre também expondo a realidade e a forma de conduzir que a casa e a comunidade têm. Mas é necessário esse olhar sensível, como nos ensina também um olhar como o de Cristo mesmo, que ao ouvir as demandas dos acolhidos, também se coloca no lugar. É como uma maneira de sentir aquilo que aquele acolhido tem sentido. Muitas vezes, aqui em pequenos exemplos só para ilustrar, muitas vezes pode acontecer dos irmãos acolhidos trazerem demandas e nós acharmos que aquelas demandas não são importantes. Sim, talvez para nós existam outras prioridades, mas nós somos chamados a nos encarnar nos acolhidos e sentir e entender o porquê que aquela demanda, o porquê que aquela necessidade, ou aquilo que o irmão acolhido vem nos procurar para expor, porquê que aquilo é importante para ele. E ali procurarmos com todo amor, com toda caridade, com todo cuidado, atender aquela demanda, ou se, junto com a coordenação da casa, entendermos que talvez aquilo não seja o melhor, talvez aquilo não seja o momento certo agora, também darmos aos acolhidos uma devolutiva concreta, com explicações, com motivos, até mesmo nos colocando à disposição para ajudar aquele irmão no entendimento, na condução, explicar por que aquela demanda talvez não seja melhor daquela maneira, mas seja melhor de outra maneira. Então, o segredo, o chamado do responsável de casa está nesse zelo e cuidado pela vida dos irmãos acolhidos, assim como foi feito também com a nossa vida. Quando diante de Deus e da comunidade expomos as nossas necessidades, também devemos sempre recordar como Deus ele nos conduz nesse caminho. Ele nunca nos deixa, por exemplo, sem resposta. Ele nunca nos deixa à toa, em dúvida, sobre uma condução, sobre o próximo passo a ser dado. Então, assim também nós somos chamados a estar assim com os acolhidos, a agir assim com os acolhidos. É claro que para vivenciar tudo isso dessa maneira, é necessário um esforço concreto e diário por transformar a nossa decisão de dar a nossa vida a Deus, a Jesus abandonado, numa prática concreta das virtudes. Sim, é necessário nós trabalharmos também a nossa paciência, a nossa fortaleza, o nosso autodomínio, também a nossa perseverança, a nossa piedade, a nossa fraternidade. E aqui, queria trazer para vocês uma passagem que nós meditamos recentemente, na primeira leitura de 2 dias atrás, das cartas de São Pedro, onde ele toca justamente nesse ponto. E falando a alguns irmãos, que estavam abraçando a fé, que estavam iniciando uma experiência mais concreta com Jesus, ele diz o seguinte: por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a fortaleza o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Se estas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Dessa maneira, irmãos, nós somos chamados também, de uma maneira muito concreta, a trabalharmos em nós, como responsáveis de casa, essas virtudes necessárias para a condução dos irmãos acolhidos. Esse é um chamado muito específico que, diante da função do responsável da casa, nós somos chamados a entender e a compreender. A busca das virtudes que cada um de nós é chamado a crescer
está direcionada e canalizada no único e central assim, objetivo, né? Amar e servir com cada vez mais clareza e totalidade a Jesus abandonado nos irmãos, diante de situações concretas que nos são apresentadas diariamente, diante de demandas dos irmãos que nos são apresentadas, diante de pedidos que nos são colocados, né? Nós sabermos orientar com paciência. Muitas vezes são coisas que às vezes nós não entendemos, mas sim escutar aquele irmão com paciência, né? Acolher aquele irmão com a atenção. E depois que aquele irmão falar, sim, expor para ele como é que funciona, né? Ter clareza ao passar também e ao comunicar os direcionamentos, né, acerca da programação da casa, acerca do regulamento da casa, quando nos for, por exemplo, solicitado uma explicação mais aprofundada sobre algum ponto que ainda não tenha ficado tão claro, que aquele irmão tem alguma dúvida. Então, crescer nesse entendimento também para dar respostas mais concretas aos irmãos. Isso é algo que a gente sente que é muito necessário, né, dentro das casas de acolhimento. Quando os irmãos eles nos procuram para pedir respostas, para pedir explicações, e temos a capacidade de dar respostas concretas, né, de dar conduções claras, né, e não deixar aquele irmão sem resposta, por exemplo, de deixar aquele irmão à toa, de deixar aquele irmão, não, irmão, espera aí que depois eu te explico, que depois a gente... Não, dá respostas claras, conduções claras, que seja para sim ou que seja para não, mas darmos motivos claros e específicos para que aquele irmão ele também se sinta olhado, para que aquele irmão sinta que existe ali dentro da coordenação da casa um apoio, um olhar para a sua vida que cuida, que zela, que se preocupa, né? Claro, recordando aqui sempre que não há um fechamento apenas para o responsável da casa de realizar essas funções, né? Mas um olhar sensível para essas necessidades dos irmãos acolhidos que o responsável da casa precisa ter. Então, por isso, aqui nós reforçamos também essa necessidade do responsável da casa estar sempre com os irmãos acolhidos, né? Nos momentos, não só nos momentos de dar alguma orientação ou de dar alguma explicação, mas também nos momentos comunitários, na convivência, nas refeições, porque são justamente nesses momentos em que nós conseguimos sentir, né, talvez aquele irmão que está um pouco mais distante, que está um pouco mais desfocado, talvez, ou então sentirmos como estão aqueles irmãos, né, no convívio mesmo comunitário. Por isso aqui reforçamos a importância da participação nos momentos comunitários de todos os missionários, né, da casa, junto com os irmãos acolhidos, quando não estiverem em demandas, é claro. Mas nessa comunhão, gerar essa proximidade, essa unidade, para que os acolhidos sintam verdadeiramente que estão numa família, que procura cuidar, que procura zelar, que procura dar atenção, que procura, nos mínimos detalhes de cada dia, nos mínimos detalhes de cada demanda que surge, agir com amor, dar atenção, dar respostas concretas e claras para estes irmãos. E é claro, meu irmão, que alguma demanda que seja, né, mais difícil, né, que não encontremos respostas mais claras ou conduções ali mais comuns, sim, sempre se remeter à comunhão, sempre se remeter à unidade entre as outras funções do tripé, os outros missionários dentro da casa. Se for algo que necessite de um cuidado, de um zelo mais específico, sim, procure a coordenação da comunidade de vida, procure irmãos mais velhos de caminhada que podem ajudá-lo nesta condução, nessa orientação, nesses encaminhamentos desses irmãos. Então, né, de uma maneira muito concreta também, o responsável da casa, ele é chamado a ter um olhar também a partir, por exemplo, da virtude da ordem, né? Quando, ao acolher as demandas, as necessidades dos irmãos acolhidos, procura fazer comunhão com os outros missionários da casa sobre aquilo que pode ser encaixado durante o dia, durante a semana, demandas que vão surgindo, né? Demandas com urgência ou prioridade dentro da casa.
Então é muito necessário também, assim como São Pedro nos exorta, somando-se ao nosso profundo desejo de consumir a vida por Jesus abandonado, a partir desse desejo, que é a base e o fundamento de tudo, a alegria e a fraternidade de estar com Jesus abandonado nos irmãos diariamente dentro das casas, somar a isso as virtudes necessárias para essa condução. A fortaleza, o conhecimento, a paciência, a piedade, a temperança, a virtude da ordem também. Por isso, dentro desse chamado específico, somos chamados a nos aprofundar, por exemplo, também nessas virtudes, em como crescer em cada uma delas para ser uma resposta aos nossos queridos irmãos dentro das casas de acolhimento. Por isso, em virtude de tudo isso, seguindo tudo isso, como também é justamente o itinerário da passagem que São Pedro nos convida hoje, aqui nos ilumina, a partir disso, vivendo dessa maneira, chegaremos à vivência plena do amor fraterno, da caridade dentro das nossas casas de acolhimento. Sim, os irmãos acolhidos se sentirão olhados, se sentirão amados, até mesmo quando você, dentro da realidade da casa, precisar explicar a um irmão, ou dar um não, ou realizar uma correção. Mas porque é feito com profundo amor, porque é feito com profundo cuidado, porque é feito com profundo zelo, aquele irmão ele se sente amado, ele se sente acolhido. Porque não é feito de qualquer maneira, porque não é feito como até que uma obrigação, não, mas é feito com amor, é feito com paciência. Aquele irmão sente da coordenação da casa uma proximidade, uma presença. Aquele irmão acolhido sente da coordenação da casa um desejo sincero daqueles missionários de zelar, de cuidar daquela vida. Se sente amado de maneira pessoal, não como mais um irmão acolhido dentro da casa, que é chamado pelo nome, que tem as suas necessidades reconhecidas, que tem as suas necessidades olhadas. Por isso, diante de todo esse chamado, nós somos chamados a ser esses guardiões dessa vocação tão bela que Deus inspirou no nosso coração, sempre buscando este aprofundamento mesmo, este crescer nas virtudes para atender às necessidades dos nossos irmãos. Tudo por eles, meus irmãos, tudo por Jesus abandonado neles, para que eles se sintam verdadeiramente amados e acolhidos por cada um de nós. Por isso, peçamos também ao Senhor a graça dessa fidelidade, dessa atenção, em nós aprendermos com Jesus como agir em todas essas situações que nos são apresentadas mesmo, sabe? E assim, com os sentimentos de Jesus, nós irmos ao encontro dos irmãos, sem nos cansarmos até o fim. Porque as demandas dos irmãos, as necessidades vão surgir diariamente, Então, sem nos cansarmos, nós vamos nos colocando, claro, descentralizando, claro, dividindo, diluindo as coisas com os nossos irmãos que estão ao nosso lado e que são chamados a dividir essas funções conosco, mas sempre na atenção, e na atenção mesmo de amar e dar o melhor para cada um deles. Então, peçamos ao Senhor essa graça de nos orientar, de nos fortalecer, como a Livinha diz, engrossar ali os nossos ombros, para também nos colocar, muitas vezes, sobre eles, a vida dos nossos irmãos, cansados, abatidos, cheios de necessidades, mas principalmente necessitados de um olhar, como de um pai, como de uma mãe, amoroso, zeloso e cuidadoso pelas suas vidas. Então peçamos a intercessão nosso Senhor também, Ele que é o bom pastor, e nos ensina a também carregar as ovelhas nos nossos ombros, a cuidar e a zelar dos nossos irmãos com profundo amor. Valeu, pessoal, Deus abençoe. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É uma alegria muito grande estar aqui hoje em mais uma formação do nosso tripé das casas de acolhimento. Hoje eu vou dar continuidade ao tema que o Pedrinho já começou na primeira formação, sobre o que é a função do responsável de casa, Quais são as principais responsabilidades, o que ele é chamado a fazer, qual é a missão do responsável de casa. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Mari, sou também a missionária da comunidade de vida da Obra Lumen e atualmente moro aqui na missão de Fortaleza, tá certo?
Então, o primeiro ponto que a gente trouxe hoje para essa formação, a gente sente que não é um ponto específico para o responsável de casa e não é também específico só para aqueles que fazem parte do tripé, né? Não é só para o formador comunitário, não é só para o responsável de casa, não é só para o ecônomo, mas para todos os nossos missionários, todas as nossas missionárias. E qual é esse primeiro ponto? Em todas as situações do nosso dia a dia, da nossa vida, em todas as dificuldades, nos percalços, em todas as demandas que nos chegam, pensar como Jesus abandonado agiria se ele estivesse nessa situação que eu estou. Porque Jesus abandonado, meus irmãos, que é o nosso modelo, não é o seu formador comunitário, não é o seu acompanhador, não é a coordenação da comunidade de vida, não é aquele missionário que você admira, que você queria ser igual a ele, não. Não. Todos nós, todos nós, missionários da Obra Lumen, todos temos os nossos defeitos e as nossas qualidades. Então, nenhum de nós vai ser o modelo perfeito, vai ser aquele que nós vamos seguir, aquele que não erra, não. Essa pessoa é Jesus abandonado. É Ele que vai nos ensinar a virtude da humildade, da paciência, da mansidão, do amor. Então, em todas as nossas situações, ali no dia a dia, quando a gente estiver fazendo a nossa função na casa, exercendo essa função, quando eu estiver lá fazendo o meu papel de responsável de casa, em todas as situações que acontecerem, eu vou pensar como Jesus abandonado agiria se ele estivesse aqui no meu lugar. E aí a gente vai começar a ver que as nossas palavras elas vão mudar, então a gente vai começar a falar de uma forma mais amorosa, mais acolhedora, também com firmeza, claro, porque nós precisamos, amar e corrigir também, mas sempre com muita mansidão, como Jesus abandonado ele nos ensina. E aí também vai mudar a nossa forma de amar, nossa forma de acolher, nossa forma de olhar para os nossos irmãos acolhidos e acolhidas e também para os nossos irmãos missionários. Então, esse primeiro ponto que a gente queria deixar muito forte, levem também para a oração de vocês. Se você estiver agora com seu caderno, com a sua caneta, anote como Jesus abandonado agiria nessa situação. E aí você pega essa frase e você guarda no seu coração, guarda na sua mente. E aí quando você estiver lá, naqueles dias que às vezes tem 1000 demandas, Acho que todos nós passamos por isso, a gente se vê assim, sem saber o que fazer primeiro. Como Jesus abandonado agiria nessa situação? Será que ele ia se estressar? Será que ele ia ficar louco sem saber o que fazer primeiro? Ele ia ficar agitado, aí ele ia ficar naquela agoniação? Ou será que ele ia ali com calma, na paciência, na mansidão, entendendo a ordem das coisas, colocando cada coisa no seu lugar? Então esse é o primeiro ponto aqui da nossa formação. O segundo ponto que a gente queria conversar é que o responsável de casa, ele não é o coordenador da casa. Nenhum de nós somos o coordenador da casa. Não existe aquele missionário que ele é superior aos outros, que a palavra dele é a palavra final, que é ele que manda na casa. Não, meus irmãos. Na nossa comunidade de vida, isso não existe. Nenhum missionário está acima de nenhum outro, nenhum vai dar a palavra final, nenhum vai ter mais voz do que ninguém. Isso realmente, de fato, não existe, O que a gente prega aqui nas nossas casas de acolhimento, na nossa comunidade de vida da Obra Lumen, é sempre a comunhão. Então, o responsável de casa, a função dele não é ser o coordenador, não é ditar as coisas, não. Ele é apenas uma pessoa que, por uma graça de Deus, consegue ter um olhar mais atento e mais prático ali para a lida da casa, para a rotina da casa, para a rotina dos acolhidos, para as demandas dos acolhidos. E porque ele foi iluminado por Deus com essa inteligência, ela vai colocar ali a serviço dos seus irmãos, A serviço da casa, a serviço do carisma, da comunidade, a serviço do Emanuel. Mas ele não vai mandar em nada. Ele não é o dono da casa. A gente fala muito isso. O dono da casa não são os missionários, não são muito menos os acolhidos, muito menos nem da comunidade, não. As nossas casas são de Deus. A nossa obra é de Deus. Então, se a gente mora numa casa de Deus, não tem como dizer que o fulano ou o ciclano é o dono da casa, é o responsável da casa. Não, responsávelzinho, A gente chama de responsável de casa, mas ele não é o coordenador geral, Acho que vocês conseguiram me entender. Então, que esse segundo ponto também, ele fique sempre muito forte. A gente já anotou o primeiro ponto. Como Jesus abandonado agiria nessa situação, em cada situação. Segundo ponto, o responsável de casa, ele não vai ser o coordenador da casa.
porque nenhum de nós somos coordenadores de nenhuma casa, né? Somos todos missionários que estamos ofertando e doando a nossa vida a serviço do reino para salvar aqueles que mais precisam de nós. Então esse foi o nosso segundo ponto sobre o responsável de casa. E aí, claro, né, sempre lembrando da comunhão. Como eu falei, o formador comunitário, como a gente já vinha conversando, ele é aquela pessoa que vai ter o olhar atento para os missionários, né, para a demanda dos missionários, as necessidades. Vai perceber que o missionário hoje não está muito bem, então como é que eu vou ajudar ele? Vai marcar uma partilha, vai ver um projeto de vida, vai ver um descanso, um lazer para esse missionário. Então, o formador comunitário, ele vai fazer isso. O responsável de casa vai focar nos acolhidos, nas demandas dos acolhidos, nas necessidades, para gerar essa plena comunhão, não só entre também o formador e o responsável, mas entre todos os missionários da casa. Tá certo? Aí o terceiro ponto também que a gente trouxe é que o responsável de casa, pessoal, isso aqui é muito importante. Ele não é aquela pessoa que faz tudo, que vai fazer tudo, que ele vai fazer tudo sozinho. Qualquer demanda que chegar para você, não, isso não é comigo, é com fulano de tal, porque ele é o responsável. Isso também não pode existir, porque ao contrário do formador comunitário, né, que foi a função que a gente já conversou, então por isso que eu estou também trazendo alguns pontos sobre ela, o formador comunitário, ele é um pouco mais espiritual, né? Assim, é mais o cuidado, a atenção, o olhar ali atento para os missionários. Já o responsável de casa, ele tem esse chamado mais prático mesmo, né? De ver ali o dia a dia da casa, quais são as demandas dessa semana, o que os acolhidos estão precisando, como encaixar isso na rotina da casa, qual é o missionário que vai com esse acolhido, qual vai ser o dia dessa demanda, né? Então, o responsável de casa, ele tem essas demandas mais práticas para fazer, mas os outros missionários que moram na mesma casa com ele não podem também tudo de demanda prática, tudo de demanda jogar em cima do responsável de casa, porque isso gera uma sobrecarga. E a gente tem que ajudar os nossos irmãos, né? Ninguém quer ficar sobrecarregado, ninguém quer passar o dia só resolvendo. A gente fala muito isso. Nós não somos máquinas de resolver problema, não somos. Nós somos, mais uma vez, missionários de Deus que ofertamos a nossa vida pelo reino, pelos mais pobres, pelo Emmanuel, né? E todos nós temos sede disso, meus irmãos. Até mesmo aqueles missionários que têm uma vida externa muito forte, né? Assim, mais demandas da comunidade, que não conseguem estar tanto em casa, porque a comunidade pode chamar esse missionário para outras responsabilidades no momento. Todos nós, pessoal, temos que ter no centro do nosso coração Jesus abandonado, encarnado nos nossos acolhidos, né? Encarnado nos mais pobres. Então, todos nós queremos conseguir chegar em casa e aproveitar com os acolhidos, conversar com eles, escutá-los, participar da rotina da casa. Então, vamos ter essa atenção para não deixar tudo em cima do responsável, né? Para não ser aquela coisa, o responsável sai de casa, quando ele chega, ele só quer chegar em casa, conversar com os acolhidos, escutá-los, porque ele está com saudade de Jesus que está nos acolhidos. E aí chega um monte de demanda aqui, demanda ali, tem que fazer isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Então, vamos ter essa atenção. Não deixar tudo para o responsável de casa, e aquilo que a gente tiver que passar para um responsável de casa, passar também com caridade, né? Ô irmão, você consegue me escutar agora? A gente tem uma demanda. E aí, o responsável de casa ele vai dizer se consegue ou não. Isso para quem não é responsável. E aí, para quem é responsável, também ter esse cuidado de não querer tomar tudo para você, não querer fazer tudo sozinho, não querer carregar o mundo nas suas costas. Tem gente que acha que só porque é o responsável de casa vai ter que fazer tudo sozinho, vai ter que pensar em tudo sozinho, vai ter que pegar uma casa que mora 50, 60 pessoas. Nas casas femininas é um pouco menos, mas também são outras responsabilidades, porque nós temos as crianças, temos também uma rotina bem agitada, como todas as nossas casas, né? Bem corrida, que demanda muito. Então, às vezes, o responsável de casa, ele tem essa inclinação de colocar tudo nas costas dele e achar que ele não pode dividir com ninguém, que ele não pode pedir ajuda para ninguém, porque ele é o responsável, ele tem que fazer. E ele. E isso, pessoal, a gente tem que ficar atento, assim, não vou dizer que é maldade do nosso coração, não é. Não acho que seja. Mas a gente tem que até que ter o cuidado se de repente isso não é uma vaidade, uma espécie de egoísmo, onde a gente quer resolver tudo, a gente quer colocar tudo pra gente, a gente quer mostrar que consegue resolver, que consegue dar conta, quando na verdade o responsável de casa, assim como todos os outros missionários, tem ali vários irmãos que dividem a missão com ele, dividem a vida, né? Para além daqueles que moram com ele, ele tem um acompanhador, ele tem um irmão que mora em outra casa de missão, tem a coordenação da comunidade de vida, que sempre, pessoal, sempre vai estar à disposição de vocês
para cuidar de vocês, né? Antes de tudo, essas formações aqui que a gente faz, que a gente está começando agora do tripé das casas de acolhimento, não é para a gente estar aqui só corrigindo, só falando como é que vai ser, como é que tem que ser, o que é certo, o que é errado. Não é isso que a gente quer passar para vocês, né? Quando a coordenação da comunidade de vida teve essa inspiração dessas formações, esses encontros que por enquanto estão sendo semanais, foi para amar vocês, né? Cuidar de vocês, dar qualidade de vida, para que vocês possam de fato ser aquilo que o missionário da comunidade de vida da Obra Lumen, ele tem que ser. Então nada de responsável de casa ficar acumulando um monte de coisa para ele, porque ele vai fazer tudo, ele tem que ser tudo. Não. Nada disso, né? Mais uma vez, o responsável de casa é aquela pessoa que Deus, por uma graça, colocou ali um tipo de inteligência que ela vai ser um pouco mais prática. Tem pessoas que têm inteligências para outras coisas. O responsável de casa, provavelmente, ele tem essa inteligência mais racional, mais prática, que consegue olhar para uma situação e pensar, não, isso aqui a gente pode fazer assim, 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 isso aqui é assim, assim, assim. Então, por isso que você, ou que o seu irmão que mora com você, tem essa função de responsável de casa. E isso nunca para gerar essa sobrecarga, nunca para gerar esse peso, tá certo? E agora a gente vai falar de forma bem prática mesmo quais são as funções dos responsáveis de casa. Então, só lembrando mais uma vez, para que todo mundo possa anotar. O primeiro ponto da formação foi como Jesus abandonado agiria em cada uma das situações do meu dia a dia. O segundo ponto é que o responsável de casa, ele não é o coordenador da casa. O terceiro ponto que a gente falou, o responsável de casa também não é aquela pessoa que vai fazer tudo sozinho. E agora o quarto ponto é, de fato, as funções dos responsáveis. E aí cada um pode também ir anotando, pessoal. Isso é muito importante. Quando a gente anota, fica aqui na cabeça, fica no coração. É mais difícil de esquecer e, de repente, se esquece, você abre o seu caderno e você lê de novo. Então, né, uma das funções do responsável de casa, como a gente já falou também, é esse olhar geral para as necessidades dos acolhidos, né? Então, é claro, escutar as demandas que eles trazem, mas também ter esse olhar atento, né? Será que esse acolhido aqui, ele precisa ir no médico ver isso? Será que ele está precisando disso aqui? Será que ele precisa de um documento, né? Geralmente, a gente, graças a Deus, as coisas assim, na nossa comunidade, elas estão, com a graça de Deus, conseguindo fluir bem. Então, muitas vezes, né, a gente espera que, por exemplo, os irmãos que cheguem nos sítios, eles já chegam encaminhados, eles já chegam com a documentação, com encaminhamento de médico. Mas a gente sabe que a nossa demanda também é muito grande. Então, de repente, pode chegar um irmão acolhido no seu sítio, no sítio que você mora, que ele ainda não vai ter alguma dessas demandas, né? Então, sempre ter esse olhar atento. O que os nossos irmãos acolhidos estão precisando? Como a gente pode também aumentar a qualidade de vida deles, né? Não é também querer dar tudo, querer fazer tudo para ele se sentir amado, não. Porque isso também não é amor, né? A gente não ama uma pessoa dando tudo que ela pede, dando o melhor. Assim, né? Não, claro que a gente sempre vai dar o melhor para os nossos irmãos, mas não é nesse sentido também material. Porque o irmão está triste, ele só vai ser feliz quando ele conseguir a demanda tal. Não. O foco também da caminhada do irmão acolhido não é resolver a vida dele, resolver as pendências, sair com tudo encaminhado. O foco do irmão acolhido tem que ser caminhar, tem que ser a comunhão com Deus, né? Se libertar dos pecados, dos vícios, curar as feridas. Então, isso também é função do responsável de casa. Entender como é que aqueles irmãos acolhidos estão caminhando, como é que está a espiritualidade deles, como é que estão os momentos de oração. Será que os irmãos também estão realmente participando? Será que eles estão aproveitando de tudo aquilo que a gente oferta, né? De manhã, o diário espiritual, na hora do almoço, a palavra encarnada, todos os textos que a gente reza, a Santa Missa que alguns irmãos acolhidos têm a graça de participar, a adoração que a gente consegue fazer nas nossas casas de acolhimento. Então, isso também é uma função do responsável de casa, tanto as demandas práticas, mas esse olhar sempre atento para os nossos irmãos acolhidos, né? E isso, pessoal, todos os missionários também. Não é porque você não é responsável de casa que você não vai se importar com os acolhidos, que você não vai se preocupar com eles, com as demandas, com o coração daquele irmão, com a caminhada dele, né? A gente já falou isso muitas vezes. O responsável de casa, mais uma vez, ele tem essa inteligência para resolver de forma prática, talvez essa predisposição, mas todos os nossos missionários são chamados a amar e consolar e cuidar de Jesus que está nos nossos acolhidos, né? Foi para isso que a gente ofertou a nossa vida mais uma vez. Mas o responsável de casa, ele tem esse chamado de ter esse olhar geral para as necessidades dos acolhidos. E aí, é um ponto muito importante também, de não gerar
ansiedade dos nossos acolhidos, né? No sentido de... Isso pode ter dois sentidos, na verdade. Pode ser tanto porque o irmão acolhido, ele trouxe uma demanda e aí acabou se perdendo, acabou sendo esquecida, ou, não sei, é uma demanda muito difícil de resolver e aí vai deixando para depois. Isso pode gerar, sim, ansiedade dos nossos irmãos acolhidos e a gente sabe que isso pode ser motivo de desistência. Não era para ser, né? Deus não quer isso dos nossos irmãos acolhidos. Deus não quer que eles saiam das casas de caminhada, assim como a gente não quer. Mas a gente pode também ter esse olhar atento no sentido de aquilo que eles nos trazem é porque é importante para eles. Aquela demanda é necessária para eles. E aí a gente vai ter que ter essa sabedoria de dizer, né? O responsável de casa tem que ter essa sabedoria de dizer, isso daqui a gente consegue em tanto tempo. Nem que seja, pessoal, algo que, assim, muitas vezes as demandas dos irmãos a gente não vai conseguir ir amanhã, né? Até porque a gente tem, com a graça de Deus, a reunião de comunhão onde a gente planeja a nossa semana. Então, se chegou uma demanda de um irmão acolhido, que não vai dar para ser nem nessa semana nem na outra, ainda que seja algo demorado, a gente precisa explicar para eles. Ó, irmão, essa sua demanda aqui a gente vai conseguir fazer no final do mês. A gente vai conseguir fazer no dia tal. Porque eles precisam ter essa consciência assim na cabecinha deles, para eles não ficarem na ansiedade, porque muitas vezes eles não sabem, por exemplo, que a gente tem a nossa reunião de comunhão. Então, eles não sabem que a gente está planejando tudo isso, que a gente está planejando as nossas semanas, o nosso mês. Então, eles acham que a demanda simplesmente foi esquecida, foi perdida, e isso vai gerar neles a ansiedade que vai gerar vontade de ir embora, né? Não deveria ser, a gente sabe. Mas nós podemos também nos precaver para que isso não aconteça com eles. Então, para não gerar essa ansiedade deles acharem que a demanda foi esquecida, mas também não gerar aquela ansiedade deles acharem que tudo deles a gente vai resolver na mesma hora, com prontidão, é para ontem, porque a nossa demanda é muito grande, né? A gente não consegue fazer isso, de resolver para ontem tudo aquilo que eles nos trazem, né? E como a gente falou, isso pode até não ser bom para eles, porque se o irmão chega com medo de ele resolver a vida toda dele, talvez ele queira ir embora por isso também, né? Então, a ansiedade pode ser por dois motivos. Pode ser porque nós não estamos correspondendo, ou estamos correspondendo muito e ele está esperando sempre muito e sempre mais. Então vamos ter, né, assim, é função do responsável de casa ter esse equilíbrio e gerar essa comunhão das demandas dos acolhidos para que nada se perca, mas também que seja feito de uma forma saudável para os missionários, não é colocando ali 1000 demandas por dia, todos os dias da semana, porque a nossa vida, mais uma vez, não é resolver demandas, né? Nós somos almas que estamos doando as nossas vidas pelo reino de Deus, para cuidar dos acolhidos. Não é só para estar resolvendo demanda, só resolvendo problema. Isso é uma parte muito importante, mas não é o nosso foco. Então, o responsável de casa tem que ter essa sensibilidade de gerar essa comunhão na casa, essa comunhão das demandas, com também a vida dos acolhidos e dos missionários, junto com o responsável, com o formador comunitário e junto também com todos os outros missionários, nessa reunião de comunhão que tem que ser feita toda semana. E assim, de preferência mesmo, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. E aí, na sexta-feira, vocês vão organizar da segunda até o domingo seguinte. Porque aí já vai ter toda essa semana programada. E aí, na sexta, antes que chegue o domingo que já está planejado, vocês já vão planejar a semana que entra. Então, é muito importante que a reunião de comunhão das demandas, ela seja realmente toda sexta-feira. E aí, na sexta-feira da reunião, já marca o horário da reunião da sexta seguinte, porque aí todos os missionários vão se organizar para naquela sexta-feira, no horário tal, não sei, 17 horas da tarde, todos vão estar em casa para ter a reunião de comunhão. Se por um acaso não deu mesmo na sexta, foi um dia muito corrido, porque tinha algumas coisas programadas na casa, vieram nos visitar, tinha um grupo aqui em casa, não deu na sexta. Marca para o sábado, sem falta, assim, o quanto antes. E no domingo, pessoal, em último caso mesmo, vamos sempre priorizar a sexta, se não deu, vamos tentar o sábado, nem que seja ali o sábado à noite, e o domingo em último caso. E a segunda, assim, não é para ser nenhuma possibilidade, né, porque segunda já começa as demandas, já começa a rotina de novo da semana, então já é para estar tudo encaminhado, tá certo? Os últimos 2 pontos que a gente tem aqui de função do responsável de casa é dar esse testemunho de se consumir pelos acolhidos. O responsável de casa, ele é muito chamado a isso, né? De ter uma vida alegre com os acolhidos. Na verdade, todos nós missionários somos chamados a isso, claro. Mas o responsável de casa, ele pode dar esse testemunho mais forte de uma vida que se consome diretamente pelas demandas da casa, pelas demandas dos acolhidos.
e que gera com isso muita alegria, muito amor, mais ainda vontade de se lançar na missão, de viver esse nosso chamado. E isso gera testemunho para todos aqueles missionários que estão por perto, né? Poxa, o fulaninho, ele tem tanta coisa na cabeça dele e ainda assim ele não perde o essencial, que é amar os acolhidos. Por que eu estou perdendo por tão pouco? Isso vai gerar essa reflexão nos nossos irmãos. E esse testemunho de se consumir, como a gente falou, de ser também ali pulso firme com os acolhidos, não no sentido de gritar, no sentido de falar com grosseria. Não, pessoal, pelo amor de Deus, assim, isso não é para ser uma ação, um ato, né, de nenhum missionário com ninguém, muito menos com os nossos acolhidos, que é por quem a gente está doando a vida, que é o centro da nossa comunidade. Então, nada de achar que firmeza é grosseria, é grito, é falar ríspido, é mandar para o acolhido obedecer. Não, isso não é a firmeza, né? A firmeza, ela vem junto com a mansidão, ela vem junto com o amor, ela vem junto com o cuidado. Então, é aquela firmeza que a gente falou de não liberar tudo, de não deixar tudo, de não também se omitir de corrigir um irmão acolhido porque ele vai gostar menos de mim, porque ele não vai mais me amar, porque eu não vou mais ser o preferido dele. Não, gente, isso não é para existir. Nunca, 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 né? Então, responsável de casa, dá esse testemunho de firmeza, mas sempre com muito amor, com muita mansidão. E por último, né, que a gente já falou, mas só para pontuar mais uma vez, esse pastoreio mesmo dos acolhidos, da vida deles, das necessidades, para além também das necessidades práticas, as necessidades espirituais, como aumentar também a espiritualidade nas nossas casas, como ter mais momentos de oração, como talvez colocar uma adoração ali uma vez na semana, como também gerar partilhas mais frutíferas no diário, né? Às vezes a gente vê aqueles irmãos, qual é o seu propósito? Amém, 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 amém. Mas como também fazer com que esses momentos de oração gerem mais vidas dos nossos irmãos acolhidos, gerem mais ressurreição e gerem realmente esse coração mais transformado, né? Essa com certeza também é uma das principais funções dos responsáveis de casa. Esse olhar atento, pessoal, porque é muito mais importante do que um irmão acolhido sair das nossas casas com um documento, com um laudo, com um remédio, com um emprego. Muito mais importante do que isso é ele sair com o coração dele renovado, realmente transformado por Cristo, encontrado com o amor de Deus. Esse é o essencial. Não vamos, meus irmãos, perder o olhar do essencial. Não só o responsável de casa, mas todos os nossos missionários. O essencial é se consumir pelos nossos irmãos acolhidos. Não são as demandas, não é o fazer, fazer, fazer. Não, não é a sua função. E não é muito menos ter uma função. Porque eu só vou ser feliz quando eu tiver uma função nessa casa. Não, pessoal. Não. Se todos nós, na verdade, se pudéssemos nenhum de nós ter uma função, acho que todos nós seríamos, assim, eu não vou dizer mais felizes, mas todos nós conseguiríamos olhar mais para o essencial, que é realmente amar os nossos acolhidos, estar com eles, ser família com aqueles que não têm família, tá certo? Essa foi, então, a nossa formação sobre o responsável de casa. Agora, provavelmente, a gente vai abrir aí para partilhas, tá bom? Mas vamos rezar uma Ave Maria, entregando os nossos corações, esse momento de formação, entregando todos aqueles missionários, né, que moram conosco, que dividem ali a missão, a rotina, entregar principalmente os nossos acolhidos, rezar para que eles tenham muita perseverança, para que eles consigam realmente se encontrar com o amor de Deus e sair de fato, né, transformados. Mesmo aqueles que um dia queiram uma ressocialização, ou aqueles que vão também ofertar as suas vidas para salvar mais pessoas, né? Que Jesus abandonado possa também ser o centro desses corações e fecundar tudo isso. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém, pessoal. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus.